se você se dedicar aos treinamentos, você realmente vira um monstro no esporte. Mas tem o outro lado da moeda, né? Imagina você fazer tudo isso por 4 anos, né, que é um ciclo olímpico, ou até muito mais, dependendo do atleta. Você já imaginou como é a rotina de um atleta profissional? Especialmente aqueles que a gente está vendo nas Olimpíadas. O que é um atleta profissional? O dia a dia nos treinamentos, a rotina de treinos, quem paga as contas do atleta, né? E como se tornar um atleta profissional e de repente até ir para as Olimpíadas. Eu vou responder essas questões nesse vídeo, portanto, assista ele com bastante calma para você entender todo o universo de um atleta profissional. E porque muitas vezes o atleta ele precisa ser individualista ou é taxado como individualista e também precisa ter muita paciência, persistência e resiliência para lidar com toda essa pressão que muitas vezes custa um pouco da sua saúde mental. Eu sou o J. Campos, ex-atleta profissional e estou aqui num centro de treinamento em Portugal, onde treinam atletas do mundo todo, olímpicos, recordistas mundiais passam por aqui todos os anos para se prepararem para uma temporada de treinos. Bom, e o que é ser um atleta profissional? Em geral, um atleta profissional é aquele que recebe um pagamento ou uma forma de remuneração por participar de competições. Ou seja, o trabalho dele é competir por algum clube ou alguma federação. Além disso, para ser considerado um atleta profissional, a pessoa precisa ter um nível de habilidade e dedicação ao esporte bem alto, né? Isso significa que ele precisa treinar e se dedicar ao esporte escolhido em tempo integral, muitas vezes sacrificando outras áreas de sua vida para alcançar o sucesso no esporte. E nem todos os atletas que recebem remuneração são considerados profissionais, principalmente hoje em dia, né, com as redes sociais. Atletas amadores muitas vezes podem ganhar até mais do que os profissionais, dependendo de sua visibilidade e audiência. Mas uma competição oficial como Jogos Olímpicos ou Mundiais, por exemplo, entre outros, você precisa ser profissional e ter vínculo com alguma federação, além, obviamente, do índice exigido para cada campeonato que você for participar. Mas isso eu vou explicar mais pra frente. Bom, mas como que é essa rotina de treinamento? Aqui nesse centro de treinamento, nós temos toda a estrutura para treinar em um único local. Piscina olímpica, aquecida com 10 raias e de alta tecnologia, sala de musculação para fazer a preparação física específica para sua modalidade, temos espaços de recovery também, com banheira de gelo, spa, sauna, tudo para fazer após as sessões de treinamento. Também tem uma pista de atletismo oficial e campo oficial para fazer os estímulos necessários, específicos dependendo da sua modalidade, e tudo isso que é pertinho também um lago para treinar as técnicas específicas e para fazer simulados em águas abertas. E os atletas buscam um centro de treinamento justamente por essa facilidade na logística dos treinos, estrutura toda pronta, o que permite um foco somente nos treinos. Em outras palavras, aqui você não precisa se preocupar com mais nada além do seu treino, porque você vai ter comida saudável, roupa lavada, espaço, nem arrumar a cama você precisa, e tudo isso faz você ganhar tempo de trabalho, o que é extremamente necessário para um atleta de alto nível. A nossa realidade aqui, que é para atleta que eu estou treinando para o triatlon, ela envolve várias sessões de treino por dia. Então, geralmente são 3 treinos por dia, isso sem contar os outros trabalhos multidisciplinares que tem, como, por exemplo, fisioterapia, recovery, sessões de musculação, fortalecimento. Então, realmente, independente do esporte que você faça, seja futebol, natação, basquete ou algum outro esporte, você precisa saber que em altíssimo nível sempre vai envolver outros trabalhos, né? Um trabalho multidisciplinar. Você precisa de toda uma estrutura externa também para te apoiar dentro daquele esporte específico. E aí a gente tem médicos, psicólogos, fisioterapeutas, preparador físico e uma série de profissionais que também acompanham todo esse processo de um atleta profissional. Mas, por outro lado, isso faz a rotina aqui ser extremamente monótona. Acorda, toma café da manhã, treina, almoça, descansa, treina de novo, recupera, jantar e dormir. Todos os dias, de domingo a domingo. E se você se dedicar aos treinamentos, você realmente vira um monstro no esporte. Mas tem o outro lado da moeda, né? Imagina você fazer tudo isso por 4 anos, né, que é um ciclo olímpico, ou até muito mais, dependendo do atleta. A autocobrança, às vezes, acaba sendo muito maior do que a pressão da mídia, por exemplo. É por isso que é muito comum você ver atletas que foram campeões olímpicos, que é o máximo que você pode chegar, e mesmo assim eles saem meio chateados, porque não fizeram melhor, ou porque não alcançou a meta que ele estava planejando. Eles queriam mais e mais. Isso é muito comum no atleta que vive do alto rendimento,
alto rendimento mesmo. Mas ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso não significa que pra você começar, você precisa de toda essa estrutura. Começa com o que você tem e depois, conforme a sua necessidade for aumentando, de novas tecnologias, de novas técnicas, de novas estruturas, você também vai evoluindo com isso. E o seu próprio desempenho vai te mostrar quando você precisa de algo melhor. Eu mesmo, quando eu comecei a nadar com 6 anos, até os 15 anos mais ou menos, eu nadei numa piscina de 15 metros, que era o que tinha disponível na minha cidade, que era uma cidade do interior. E mesmo assim eu consegui alguns resultados expressivos a nível nacional. Então nessa fase o que vai importar mesmo é o tempo de treino, a qualidade técnica que você vai aplicar e a dedicação que você vai ter no esporte. Então se isso for realmente o que você quer, começa com o que você tem disponível, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Bom, mas quem paga as contas desses atletas? De modo geral, a remuneração de um atleta profissional é proporcional aos resultados obtidos, as medalhas ganhas e a exposição que esse atleta tem na mídia. E esse dinheiro pode vir de diversas fontes, como federação, patrocinadores, clubes, prêmios. É possível sim ganhar muito dinheiro com o esporte. Posso que vocês conseguem imaginar uma pessoa, um atleta bem-sucedido, mas isso vai depender da visibilidade que o esporte tem no país. Por exemplo, aqui no Brasil, não precisa nem falar, né? Um atleta de futebol ganha muito mais do que um nadador campeão olímpico, por exemplo. E só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo meu quando eu nadava profissionalmente. Eu nadava em um dos maiores clubes do país e eu tinha também o 8º melhor tempo do Brasil na minha prova, no que eu nadava. E o que eu ganhava custeava apenas os meus gastos. Isso explica porque muita gente acaba saindo do esporte para começar a trabalhar, mas de forma nenhuma eu estou reclamando disso, porque o esporte ele acabou me dando muitas outras oportunidades e benefícios melhores do que o dinheiro, além de uma faculdade e trabalho. E como você pode se tornar um atleta profissional e até mesmo ir para as Olimpíadas. Uma das mensagens que eu mais recebo são de atletas iniciantes falando que querem ir para as Olimpíadas, e isso é fantástico. Mas entenda que isso também é um trabalho a longo prazo e você precisa construir isso. Imagina como se fosse um investimento. Você não se torna milionário do dia para a noite. Primeiro você conquista seus R$100, depois R$1.000, depois R$10.000, depois R$100.000 e assim por diante. E com muita disciplina você vai chegar no seu primeiro milhão. Então existe um caminho que você precisa percorrer e construir degrau por degrau até você conseguir os seus resultados esperados. E isso pode começar lá na infância, com a descoberta de uma aptidão natural, de uma habilidade natural para um certo esporte, e depois você ingressa em algum clube ou time e aí passa a participar de algumas competições. Primeiro competições da cidade, depois competições regionais, depois estaduais e depois nacionais, representando o seu país. E conforme você for conseguindo resultados e se destacando, você participa de competições internacionais, que geralmente existe um índice a ser batido, a ser alcançado para tal competição. E aí é um processo natural até as Olimpíadas. Mas lembre-se que para ser um atleta olímpico, além de um índice, no mínimo você precisa ser o melhor ou um dos melhores do seu país. Bom, então agora que você já sabe de toda a rotina de um atleta de alto nível e como se tornar um, manda esse vídeo para uma pessoa especial que você vai chamar para ser um atleta com você ainda esse ano. Valeu, galera! Eu sou o Jota.